Olá, Shalom! Eu sou a professora Teresa Akil e neste Hebraicamente eu quero falar com você a respeito da quinta e da sexta letra do alfabeto hebraico. Vamos começar? Muito bem, então a quinta letra do alfabeto hebraico é o Re, que tem um som de H, de um H brando como o de home. Aquele H muito breve, muito sutil, home, né? E como ele é a quinta letra, ele tem também um valor numérico de 5. Alguns cabalistas vão até dizer que o Re equivale aos 5 sentidos, né? Então a gente tem a fala, a gente tem a audição, a gente tem o olfato, a gente tem o tato, a gente tem o paladar. Então o 5 está muito ligado a essa multiplicidade que o ser humano tem mesmo, né? E é bem interessante isso porque a letra Re, dentro da gramática hebraica, ela é utilizada das formas mais variadas que você pode imaginar. Veja só que interessante. O Re, ele é utilizado, por exemplo, como um prefixo. Quando eu quero colocar numa palavra um artigo definido. Então, o Re, ele é algo, a letra Re, quando utilizada como um prefixo, como um artigo definido, ele é algo que define um substantivo, por exemplo. Então, se eu tenho a palavra sus, que em hebraico quer dizer cavalo, e eu quero falar um cavalo específico, porque o hebraico ele tem algumas particularidades, a gente ainda vai ver isso mais para frente, como por exemplo, todo substantivo hebraico que não tem um artigo definido, ele é indefinido. Então, via de regra, todo substantivo hebraico, ele nasce indefinido. Então, sus, cavalo, um cavalo qualquer. Mas se eu quiser falar de um cavalo específico, ou eu vou nomear aquele cavalo, ou eu vou dizer que aquele cavalo é de posse de alguém, ou eu vou utilizar o artigo definido definindo aquele cavalo. Então, sus, cavalo, rasus, o cavalo. Olha que coisa interessante. A letra Re, quando ela é empregada como um artigo definido, ela significa o, a, os e as. Olha que multiplicidade, não é? É uma multiplicidade de usos da letra, né? Então, o Re, ele é uma letra que dentro da gramática hebraica pode ser utilizado como um prefixo indicando o artigo definido. Mas esse mesmo Re, ele pode ser utilizado como um sufixo. E aí ele vai colocar no feminino, ele vai femininizar, ele vai tornar frutífero um substantivo masculino. Olha, se eu tenho a palavra sus, que é cavalo, e eu quero falar égua, basta eu falar sussar. Esse final a última letra da palavra é o Re. Então, sus, cavalo, rasus, o cavalo, e sussar, égua. Percebe? Olha como o Re, ele tem essa gama, é utilizado como um prefixo, é utilizado como um sufixo, mas ele também é utilizado como uma partícula interrogativa. Quando eu coloco ele como um prefixo ra numa frase, né? Ele vai se tornar também uma partícula interrogativa, ou até mesmo uma partícula, uma palavra de exclamação, uma conjunção exclamativa, riné, rinene, né? Isso também. Então veja que o Re, ele é uma letra que por si só, dentro da gramática hebraica, tem múltiplos usos, e isso é muito lindo, isso é muito tremendo, né? Isso é tão tremendo. Eu ainda vou falar isso um pouco mais para frente com vocês, mas dentro do tetragrama sagrado, do Yud Re, Vav Re, o Re, ele é a única letra que é duplicada no nome de Deus. Ele é, o Re, a única letra duplicada dentro do tetragrama sagrado. E isso tem uma explicação lindíssima. É a força desse Re. É a força múltipla, é a força da multiplicidade desse Re
dentro do nome divino. A gente ainda vai conversar sobre isso de forma muito especial num próximo vídeo. Vamos avançar aqui para o pictograma do Re e vamos recordar o hebraico sinaítico. O pictograma do Re, dentro do hebraico sinaítico, é um homem de braços para cima. É um homem louvando ao Senhor. É um homem que estende as mãos para os céus, agradecendo, meditando por tudo o que Deus fez por ele. E olha que bacana, a palavra meditação em hebraico é Hagut. Começa com Re. Olha que tremendo! Este homem de braços para cima, que louva, que agradece, que Hagut ao Senhor, ele está começando com a letra Re. Que coisa bonita, né? Que coisa linda! Eu acho o hebraico uma língua realmente incrível. Não só incrível por conta da própria versatilidade da língua, porque eu já falei isso para vocês, o hebraico ele é muito mais do que letras. Ele é letra, ele é número, mas ele também é desenho. Eu tenho compartilhado com vocês aqui como que as letras hebraicas podem nos ajudar a entender muito mais do que o texto está nos falando. Seja a partir de uma percepção a partir dos pictogramas do hebraico sinaítico, seja a partir da gematria, seja a partir, não é, da própria junção aqui dos desenhozinhos. Então, o hebraico é realmente uma língua apaixonante, é uma língua que eu, dia a dia, eu leio, dia a dia eu estudo e dia a dia eu aprendo algo novo sobre ela. Muito bem, vamos agora conhecer a sexta letra do alfabeto hebraico, que é o Vav, que tem som de V, V de vela, e ele tem um valor numérico de 6. E o Vav é mais uma letra que também aparece, né, dentro do nome divino. Yud, Re, Vav, Re. Olha só, hein? Tô quase chegando no nome de Deus, falta só mais uma letrinha, o Iod, para que eu converse com vocês sobre os mistérios do tetragrama sagrado. Mas vamos lá, vamos conhecer um pouco mais sobre o Vav, essa letra que tem um valor numérico de 6 e que dentro do proto-cananeu, dentro do hebraico sinaítico, ela é representada por um gancho ou por uma estaca, a estaca que prendia o tabernáculo, a estaca, né, o gancho que estava ali prendendo o tabernáculo, era o desenho do Vav. E olha que coisa linda! O Vav, ele vai aparecer pela primeira vez na Bíblia hebraica em Gênesis capítulo 1, verso 1, naquela famosa frase, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Então eu coloquei aqui para vocês, olha, a primeira aparição do Vav na Bíblia hebraica. E nessa primeira aparição do Vav, ele é um E. Quando a gente traduz, ele é um Vav conjuntivo. Ele é a conjunção aditiva E. E essa conjunção aditiva E, olha que lindo, ela liga os céus à terra. Então vão dizer os rabinos que o Vav, ele é a força da conexão de Deus. Ele é o divino gancho, ele é o gancho divino que une o céu e a terra, que conecta questões espirituais, céu, com a terra, com terrenas. Olha, que coisa tremenda, né? Então, o Vav, ele é um gancho. O gancho que em Gênesis 1 vai unir, vai fazer a conexão entre o céu, as coisas espirituais, e a terra, as coisas terrestres. Mas não acabou por aqui não. Pensa que acabou não. O Vav, enquanto um gancho, ele também revela o seu poder de conectar,
de correlacionar elementos dentro de uma frase. Como a gente viu ali, o VAV, ele pode ser um VAV conjuntivo, e aí ele vai funcionar como uma conexão aditiva e, mas ele também pode ser um VAV conversivo, que é um VAV que vai aparecer em praticamente 80% dos verbos da Bíblia hebraica. E sabe o que o VAV conversivo faz? Como o próprio nome está falando, ele converte. Ele converte o que é passado em futuro e o que é futuro em passado. Ou seja, ele muda os tempos. Ele muda os tempos em que o homem vive a sua história. Se você precisa mudar o seu tempo, quem sabe o estudo do hebraico pode ser o começo de um novo momento na sua vida. Quem sabe aí, né? Vamos caminhar aqui e ver então, resumidamente, as letras que já conhecemos do nosso alfabeto. Primeira, o Aleph, um valor numérico de 1, e ela é uma letra que não tem som, ela só é sonorizada se junto a ela tiver uma vogal. Segunda letra é o Bet, que tem um som de B e ele tem um valor numérico de 2. O Bet, né, eu falei que tem um som de B quando ele está com esse ponto interior aqui, mas quando ele perde o seu ponto interior, o som dele é de V. Terceira letra é o Gimel. O Gimel tem o som de G. Ele também pode ter um ponto interior, mas veja, tendo ou não o ponto interior, em nada altera o som do G, do Gimel, tá? Nossa quarta letra foi o Dalet, que já vimos também, e o Dalet, ele também pode receber em alguns momentos, em algumas palavras, um ponto interior, mas em nada altera, absolutamente nada altera a sua sonoridade. Então, o Dalet tem o som de D e ele tem um valor numérico de 4, né? O Ré é a nossa quinta letra, ele tem um som de H brando, de home, né? E nossa última letra de hoje foi o Vav. É a sexta letra, seu valor numérico é 6, e o Vav tem o som de V, V de vela. Se você gostou deste vídeo, curta, comente e compartilhe com os seus amigos. Não deixe de curtir, isso é muito importante, pois ajudará o vídeo a atingir outras pessoas. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Ative o sininho e assim, toda vez que eu postar um novo vídeo, você será avisado. Um abraço e até o próximo!